Alô, torcida do Flamengo, esse é o Guia do Mundial para a gente trazer para você detalhes de como joga o Bayern de Munique, adversário do Mengão nas oitavas de final. A gente vai entender quem é o jogador de destaque, como é que chega o Bayern de Munique, aquele cara para ficar de olho, como é que foi a primeira fase, como esse time foi na temporada e detalhar para você o time base e também trazer vídeos, tá, de como esse time ataca e defende. Eu sou o Matheus Santana, tô aqui com o Vincenzo D'Aricani. Aparecendo de volta aqui no canal, né, Vincenzo? Você ficou um tempinho sem aparecer, agora aparece num vídeo mais do que importante pra gente falar do Bayern de Munique, né, cara? Tem chance, tem caminho pro Flamengo? Olha... Difícil, né? Mas tem. Tem caminho, tá? Existe um caminho. É difícil, é muito complicado. Começa com uma pergunta dessa pra quebrar, né, Vincenzo? Assim, caminho tem, tá? O Flamengo é um time qualificado, o Flamengo consegue sim ter uma característica interessante, mas talvez pra enfrentar o Bayern de Munique, e a gente vai conversar sobre isso, tá? Mas talvez mudar a identidade possa ser algo a beneficiar o Flamengo. Digo isso porque talvez um Flamengo mais recuado, num bloco baixo, atacando as costas dos zagueiros na linha alta do Bayern de Munique, faça mais sentido pro jogo. Mas vai acontecer? Não vai. O Felipe Luiz não vai mudar o estilo de jogo dele para uma partida. E ele tá certo em fazer isso. Talvez aproximaria o time dele de ganhar. Mas acho que talvez ele esteja mais do que correto no que ele escolhe em permanecer com a ideia de jogo dele, o princípio de jogo dele, no que ele acredita como futebol, né? Então, enfim, caminho existe, mesmo assim, tá? A gente vai começar a tentar analisar, começar a te contar os segredos desse Bayern de Munique a partir de agora. Porque, assim, rolo compressor não é nem um exagero, tá? É um time que, assim, tirando o PSG, que termina a temporada absolutamente bem, é um time que, pra mim, joga o segundo melhor, o melhor, tirando o PSG, o segundo melhor futebol da Europa, né? Então... é um time muito forte, tá? É um time muito forte, muito bem treinado pelo Kompany. Antes da gente aprofundar aqui na análise de como joga o Bayern de Munique, um pouco de azar, né, cara? Pegar o Bayern, né, que ficou em segundo, muito o Flamengo azar. Fez uma campanha maravilhosa. Sim. E já aproveito para convidar o torcedor a se inscrever aqui no canal, acompanhar as nossas análises aqui. A gente tem análise, além de todos os jogos do Mundial, tem análise de jogador, de partidas do Flamengo no Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores, tudo você vai encontrar uma cobertura completa aqui no nosso canal. Então acessa a playlist do Flamengo aqui, acompanha todas as nossas análises e também acompanha nosso programa, né? Segunda e quinta-feira, 4 horas da tarde, debate raiz aqui no nosso canal, falando muito agora do Mundial, falando muito sobre o Flamengo, tá? É isso. Vamos abordar então o Bayern de Munique, entender como é que chega esse time, né? Vamos começar a entender como chega o Bayern de Munique, né? É um time com algumas características interessantes. Tem os números do Bayern de Munique para colocar na tela para você entender como foi a temporada do gigante da Baviera. 54 partidas, 37 vitórias. 9 empates, 8 derrotas, 74% de aproveitamento, que é absurdo, demais, inacreditável, né? É muita coisa, ainda mais no nível competitivo que está o Bayern de Munique no futebol, muito competitivo que é o da Alemanha, 150 gols marcados, 53 gols sofridos, então marca 3, né, pra sofrer um, basicamente, né? Loucura, né, cara? É uma loucura, é um time muito forte. 150 gols é muita coisa. Exatamente, a gente pode seguir com as telas, pode seguir com a análise, porque tem muita coisa pra contar e se a gente ficar falando de tudo aqui, meu Deus do céu, né? Vamos ficar 40 minutos falando. Classificação, foi o segundo do grupo C. Esse foi o azar, né, cara? É o que coloca ele no caminho do Flamengo, né? E perde pro Benfica na última partida com os reservas. Mas perde com os reservas, transformando o Trubin, que era o goleiro do Benfica, né, o melhor jogador do jogo, né? Não acho, e muita gente falou isso que eu discordo prontamente, né? Não é que perdeu pro Benfica para escapar do Flamengo, tá? Não aconteceu isso, gente. Assim, porque se aconteceu, bom, dá um Oscar pro Kompany que tava absolutamente irritado na beira do gramado, né? Mas ainda assim, cara, é um time do Bayern que deveria ter sido o primeiro, tá? Que tem futebol para ter sido o primeiro e para não ter ficado no caminho do Flamengo, né? Agora a gente vai entender de fato como que isso vai acontecer, mas passa em segundo lugar. 3 partidas, 2 vitórias, não em um empate, apenas uma derrota, essa contra o Benfica. 12 gols marcados, o melhor ataque, mas também Auckland City, né? Também entra nessa conta aí. Assim, é um time amador, né? Semi-amador, então não tem como a gente também inflou tirar um pouco isso. Esse número aí. Inflou bastante, mas assim, é um exemplo, né? É um destaque de que esse time do Bayern de Munique faz muito gol, velho. Seja contra o Auckland City, seja, como a gente viu agora ao longo da temporada como um todo, 3 gols para tomar 1 é muita coisa, tá? São números muito interessantes. E assim, um jogador que tá se destacando, Vincenzo, pra gente trazer pro torcedor aqui, o cara desse time do Bayern de Munique. Cara, tem alguns caras, né? tem alguns caras, alguns destaques individuais nesse time do Bayern de Munique que mereceriam, de fato, esse destaque. Michael Olise. Assim, esse joga demais. Irmão, o destaque do Olise na Premier League, no Crystal Palace, foi absurdo. Já era muito grande, né? Muito. O salto que ele dá ao Bayern causou muita dúvida de que se ele conseguiria ou não
manter esse nível. Ele não só manteve, como dentro de uma máquina absolutamente azeitada pelo Kompany, ele potencializa o nível dele. É impressionante, é impressionante. Conclusão de fora da área, de média distância, também de curta distância, drible curto e 1 contra a marcação. Cara, de verdade, lado direito do campo, né? De verdade. É algo que tem que ser muito bem pensado para o Flamengo parar o Olise, que é um jogador muito perigoso. Muito perigoso. E, aquilo, né, e ele ser o destaque, a despeito de Harry Kane, Exatamente. a despeito de outros jogadores muito importantes desse Bayern de Munique, mostra de fato, a despeito do Musiala, que é um excelente jogador também, ele ser esse destaque que a gente elenca aqui é simbólico, porque de fato é uma evolução gigantesca na carreira e é um jogador que tem que ser muito bem guardado, tem que ser muito bem marcado por ali. Um salto muito grande e uma coisa você se destaca no Crystal Palace, Sim. né? Que é um time pequeno, né? Que bate de frente ali com os grandes ingleses em situações específicas. Sim, sim. E ele se destacou muito lá, como você trouxe, na Premier League, encheu os olhos de todo mundo. Não à toa, atraiu o interesse do mundo inteiro. Mas agora, você chegar no Bayern de Munique, tomar conta do jeito que ele tomou, de e fato, assim, não é só no Bayern de espetacular. Munique, mas também na seleção francesa. Na seleção francesa, Que é uma lógico. seleção talvez mais bem servida no mundo hoje, em termos de elenco, de peças, né? E ele é titular e com certa sobra, tá? E assim, concorrendo contra jogadores como o Desiré Doué, que acelerou muito no final da temporada, como o Barcola, que tem muito destaque no time do PSG também. Então, assim, ele tem um destaque muito grande, tá? Números no Mundial: 3 gols marcados, 2 assistências, 8 finalizações para ele, 5 no alvo, 17 dribles certos, 28 duelos ofensivos. É líder do time em todas as estatísticas, Isso tá? Elencadas aqui. Isso é loucura, tá, Vitinho? Principalmente me chama a atenção dribles certos. Sim. Cara, ele é um exímio driblador, né? São Mais de 4. 5 dribles certos por jogo. Né? Né? Mais São de 3 cinco. partidas, Sim, né? Então sim. daria 15, né? Ele tem 17, cara, assim, é muita coisa. Cara. Então, assim, ser driblar e com tanta precisão assim, né? Mostra um talento muito grande, né? E até o número de finalizações no alvo, né? Mostra que ele tem uma boa precisão. É um cara. É um playmaker desse time do Bayern de Munique, né, cara? Cara definidor, consegue construir. É um jogador que muito. é demais, né? Ele e o Musiala, tá? Mas ele um pouco mais, assim. Eu acho que é um cara que enxerga o jogo de cima. Acho que é um cara que é muito leve para transitar no campo. É um cara que consegue encontrar soluções onde você não encontra, né? Normalmente. É um jogador, assim, espetacular, tá? E ter o Alexandre, né? Para ser esse marcador do Olise. Claro que o Alexandre não tá mais no auge da carreira, mas ter um jogador acostumado a esse tipo de marcação, acostumado a enfrentar esse tipo de jogador, né? Porque passou muitos anos na Europa e sabe o que está fazendo ali, acho que é um fator tranquilizador. Não que resolve. Não é que o Alexandre, não há expectativa de que ele vá anular o Olise. Mas você vai ter um enfrentamento, um cara que está acostumado com esse nível de enfrentamento. Exatamente, é um fator um pouco tranquilizador para o torcedor do Flamengo e também para o Felipe Luiz, né? Vamos seguir? Legal demais, a gente já destacou o Olise. Assim, tem vários jogadores para a gente destacar, mas o jogador para a gente ficar de olho é o cara que também faz esse time jogar, né, Vitinho? É assim, o ficar de olho e o destaque ficam numa linha muito tênue aqui, de fato. tá? Porque o Kimmich também poderia ser o destaque desse time. É um jogador que pode ser lateral direito e pode ser volante. Hoje atua mais como um volante nesse time do Bayern de Munique, mas é um jogador que transita entre as funções. Por quê? Porque o Bayern joga numa construção com 3 jogadores, né? Em muitas oportunidades, o Kimmich passa a ser o cara da direita, não o ala, mas o construtor da direita, para possibilitar com que o Laimer, com que o Sacha Boey possa explorar o corredor, né? Então é um jogador que ajuda muito na construção da jogada e na articulação também. Números no Mundial: 268 passes tentados, 244 passes completos, tá? Olha, ele errou 24 passes, isso é loucura, tá? Cara, em 3 partidas. Assim, 8 chances criadas, 305 E depois a gente vai acompanhar em bola. vídeos o tipo de passe que ele tenta, Exatamente. né? Que é importante salientar. Isso é bem importante. 84 em 3 jogos. 84 ações progressivas que fazem a bola andar pra frente. Pô, é um número absurdo, é inacreditável. 77%, 78% quase de duelos vencidos, né? Isso ofensivamente, defensivamente, enfim. É um jogador completo, é um volante que possibilita muita coisa e, assim, também é alguém que tem que ter uma atenção especial. Agora, a gente pode citar o time inteiro. A gente tem que ter uma atenção especial. Pô, assim, o Bayern de Munique tem um elenco muito forte. Você vai olhar Olise, Musiala, Harry Kane, Kimmich. Pô, assim, quase todo jogador do meio pra frente vai ter que ter essa atenção especial do Flamengo. É um jogo defensivo do Flamengo que tem que ser quase perfeito para conseguir conter esse time do Bayern de Munique. Então vamos
abordar o time base agora para a gente entender, de repente, a estrutura dessa equipe e ver também, daqui a pouco a gente vai acompanhar na análise em vídeo, como que o Flamengo pode explorar, de repente, alguma fragilidade do Bayern. Tá? Já vou pegar minha colinha aqui para te ajudar, tá? Muito bem, velho. Vamos lá, Vitinho. Neuer, goleiro, e retorna há pouco tempo, né? Passou machucado, teve uma lesão na panturrilha, perdeu quase toda a temporada europeia. Vinha sendo o titular o Urbic, né? Que até é um bom goleiro, assim, nada de tanto destaque, pelo menos na minha opinião, mas é um bom goleiro. Neuer volta e o retorno do Neuer... O Neuer é aditivo no Brasil, né? O cara virou o Neuer. Virou o Neuer, exatamente. Comum. Então, assim, já diz muito, né? Leimer, Konrad Leimer, lateral direito, faz muito esse papel como um construtor, mas também tem a possibilidade de ser esse cara do corredor. O Upamecano, Stanisic e Guerreiro fecham esse quarteto de zaga, tá? Kimmich, o primeiro dessa volância, com o Pavlovic, muito bom jogador. Muito bom. Finalização de fora da área, capacidade de também usar distribuir para os dois lados do campo. Teve lesão ao longo da temporada também, perdeu certo tempo, mas é um jogador definitivamente titular, tá? E esse quarteto ofensivo muito interessante. Olise, lado esquerdo, Leroy Sané, lado direito, com o Gnabry muito próximo do Harry Kane, que é o centroavante, que é um dos melhores centroavantes do mundo, pelo menos para mim, o mais completo do mundo, né, o Harry Kane. Então, é um time impressionante, tá? É praticamente um 4-2-4 por ali, que vira um 3-2-5 no princípio muito posicional do Kompany, que foi jogador do Guardiola há muitos anos, né? Isso já diz muito. O Kompany com o Burnley já tinha um princípio absolutamente posicional, de manutenção de posse, de ataque, explorando os espaços, né? O Kompany no Bayern de Munique não muda absolutamente nada disso e segue como o posicional ao extremo. Então esse 4-2-4 muitas vezes num 3-2-5 muito claro aí do Kompany nesse time do Bayern de Munique. E até a gente não traz muito questão de elenco, né, mais o time titular, mas por exemplo, na direita ali você poderia ter o Bowen, né, como você citou. Bowen, sim. Na frente você tem o Koeman, que participou já de algumas partidas, sim. Você tem o próprio Musiala, que a gente nem colocou aqui nesse time, né? Então assim, é um dos grandes destaques da geração alemã, né, dessa nova geração alemã, que tem Florian Wirtz também, que tem outros grandes nomes. Então assim, é um time muito forte. É demais, né? Forte, sim. É muita coisa. Então, enquanto você vai colocar na tela aqui pra gente o vídeo, eu vou convidar o pessoal que tá acompanhando aqui o nosso canal, torcedor do Flamengo, se inscreve aqui, tá, no nosso canal para não perder nenhum tipo de análise. A gente traz o Flamengo em pauta aqui sempre, analisa jogadores, reforços e também toda a cobertura do Mundial completa. Você vai acompanhar também uma análise da partida entre Flamengo e Bayern de Munique. A gente espera que o Flamengo consiga avançar para trazer cada vez mais análises até a final. E já aproveitar você para hypar esse vídeo. Comenta aqui a sua opinião. É possível vencer esse time do Bayern de Munique? Eu acho que tá? Tem um caminho e a gente vai tentar te mostrar agora neste vídeo. Também temos um programa de debate toda segunda e quinta-feira, às 4 horas da tarde. Agora sim, bora para análise, Vitinho Zalicani. Vai nessa, meu querido. Vou colocar na tela, você me explica pra galera os grandes pontos dentro do campo do Bayern de Munique que o torcedor do Flamengo e que o Felipe Luiz tem que ficar preocupado, porque é um time impressionante, né? Maravilha. A gente vai explicar juntos aqui porque a gente quer mostrar a construção de jogo do Bayern de Munique, como o Kimmich é um cara, assim, fundamental, tá? Você pode até pausar nesse momento pra gente entender a estrutura, né? Sim. Geralmente uma série com 3 jogadores, tá? E aí você tem o Kimmich, é basicamente um 3+1. Né? Basicamente um 3+1. Você tem o Leimer espetando bastante. Do outro lado, você tem o Guerreiro, né? Que muitas vezes é o jogador titular, espetando bastante pela esquerda também. Então, um time que tem bastante amplitude, mas a bola passa muito no pé do Kimmich. O Pavlovic, nesse caso, tá aqui do ladinho. E você tem o Olise, que é o cara, o grande destaque que a gente traz desse time, flutuando bastante, tá, Vitinho? Mas é um time que povoa muito bem o seu campo de ataque e consegue dar largura também. E assim, olha a linha de 5, né? 1, 2, 3, 4, 5 jogadores. O Guerreiro tá por lá, praticamente uma linha com 6, porque o Olise, que estava ao lado do Pavlovic nesse meio campo, vem mais à frente, né? Ataca o espaço pelo lado direito. E é interessante, né? Você tem um dos volantes nesse momento pelo lado esquerdo fazendo parte do trio, mas em outros momentos é o Kimmich pelo lado direito fazendo parte do trio também. É um time que consegue variar, é um time que consegue na mesma estrutura ter mudanças, ter variações de função entre os jogadores também, o que é bem maneiro, bem interessante. Porque o nível é muito alto, né, cara? O cognitivo dos caras é muito acima, né? É praticamente uma seleção mundial esse time do Bayern de Munique. Com certeza. Como a gente pode ver, né, nesse jogo contra o Boca Juniors, né? O Harry Kane sai muito da referência para vir buscar. Sim. Quando ele sai, aí você tem o Gnabry, você tem o Koeman, que tá aqui dividindo essa bola, inclusive. A bola vai sobrar pro Harry Kane. É esse cara, quando tem qualquer tipo de brecha para chutar no gol, ele chuta e costuma acertar, viu, Vitinho? Então, assim, se a gente puder destacar alguns pontos aqui, cara, é muito difícil você ter o Harry Kane ali rondando a sua área o tempo inteiro, trazendo perigo, né? Porque se você deixar ele finalizar, e aí uma tarefa para Danilo, para Léo Ortiz, não sei quem vai jogar, Léo Pereira, qualquer jogador ali tentar, de fato, diminuir o espaço dele quando tiver a bola, tá? E assim, mais uma vez, agora nesse lance aqui de novo contra o Boca Juniors, né? Você tem 1, 2, 3,
4 jogadores na última linha, com apoio de 2 outros jogadores, até que o Laimer mais para dentro, né? Do que para fora, mais afunilado. É interessante porque esse Flamengo do Filipe Luís tem, normalmente, Wesley, não sei se vai jogar o Wesley ou o Varela, né? Talvez por ter um time um pouco mais forte defensivamente, possa ser o Varela, né? Danilo ou Léo Ortiz, Léo Pereira e Alexandre, um quarteto. Quando o Bayern coloca 4 jogadores, todo mundo num contra 1. Quando coloca 5, 5 contra 4. Quando coloca 6, como foi no lance anterior com o Olise participando, 6 contra 4. O Flamengo vai ter que compensar isso de alguma maneira. Como vai ser? Pode ser com 3 zagueiros, com um dos laterais, o Alexandre se tornando um zagueiro de fato, e aí trazendo o ala, o Everton, Cebolinha, o Michael, o Bruno Henrique em momentos, para marcar pelo lado direito. Aí você fica no 5 contra 5. Pode ser como fez o Fluminense contra o Borussia Dortmund, que o Hércules descia para ser esse zagueiro, mais ou menos, para acompanhar um dos internos individualmente e também fazer essa marcação nesse 4-1, 4-1, que mais era um 5-4-1, né? Eu acho que é mais por aí, viu, Vintias? Eu imagino que o o Pulgar pode descer e aí o Jorginho ficaria um pouco mais dando esse auxílio, né? E daí fazer, de fato, uma linha com 3 jogadores ali, o Pulgar sendo esse cara do meio até. Sim. Mas nada impede, de repente, do Varela ou do, enfim, o Wesley se jogar, né? Ou, do outro lado, o Alexandre, né? Fazer uma trinca ali e daí fechar algum jogador mais ofensivo também. Mas, de fato, esse é o fator principal, né? Para parar esse time do Bayern, você vai ter que compensar na sua linha defensiva, porque senão vai ser superioridade do Bayern o tempo inteiro. E num jogo que vai depender de perseguição, né? De que os jogadores se movimentam muito. E num jogo que, cara, é um jogo muito grande, é o Bayern de Munique, eu iria com o Danilo do Léo Ortiz, tá? Eu, se fosse o Filipe Luís, teria o Danilo em campo. E contra o Chelsea, até ele é comentado isso, de que o Danilo foi avisado que jogaria contra o Chelsea pela experiência que ele tem nesse tipo de confronto, né? Enfim, vamos seguir com a análise, mim faz mas é sentido, importante tá? apontar. É importante apontar esse tipo de coisa para projetar esse confronto. Aqui a gente mostra como. Aqui é o defensor, é o Stanis. Eu esqueci o nome do defensor canhoto. É o Tá e o... Esqueci o nome do defensor, tá? A gente vai daqui a pouco trazer aqui para vocês, mas de fato o Pavlovic está aqui fazendo esse... Stanisic, não é? Stanisic. Perfeito, Stanisic. Eu fiquei confuso. Eu ia falar Stanislav, não, é Stanisic. Mas o Stanisic está aqui, você vê como, cara, os zagueiros do Bayern também participam dessa construção, né? Você tem o Stanisic aqui pela esquerda, você tem o Pavlovic aqui por dentro, você tem o Miller aqui nesse momento da partida, né? Contra o Boca Juniors, já era o Miller, e aí ele tá pedindo a bola aqui. Então, é um time que se aproxima também do lado, né? Você vê que aqui é até uma questão onde os jogadores estão ali dando opção de passe e o Kimmich, naquele movimento genial dele, ele olha para trás, vê o posicionamento do adversário, olha para frente de novo, quando ele recebe a bola, ele olha lá para o outro lado e aí ele dá um passe com muita dificuldade, como vocês podem acompanhar, lá para o lado esquerdo, no Olise. E aí quando o Olise recebe essa bola... O domínio com dificuldade. Um domínio também com muita dificuldade. Você vê que o Olise também parte para cima, você vê que o Laimer tá por dentro, tá, Vitinho? É legal a gente mostrar essa formação aqui, porque tá o Laimer, Miller, Kane e o Sané, né, junto com o Olise. Então, uma linha de 5 jogadores, com o Kimmich aqui se aproximando por trás, o Stanisic, cara, ó, segunda vez já que eu tem o Pavlovic e o Stanisic, exatamente. Tá todo mundo juntinho aqui, o time tá bem compacto, tá? Você vê que é uma linha aqui de uns 15, 20 metros, então um time que ataca, aquele argumento, aquele adjetivo que você trouxe, é um rolo compressor, né? Quando vai pra cima, vai todo mundo e geralmente costuma dificultar. Nesse momento que o Boca Juniors não conseguiu defender, olha o tanto de gente que tinha aqui nesse momento, né? E você vê que quem vai fazer o gol vai ser o Olise, numa bola ajeitada pelo Harry Kane, que também é um cara que acha soluções ali muito fácil, né? Quando esse jogo tá difícil. E aí o chute também com muita qualidade, né? E o que é interessante, né? Vai todo mundo? Vai. Ataca com todo mundo. Por isso desorganiza? Não. E o rolo compressor, acho que a metáfora é interessante porque é metódico, é algo que não necessariamente é avassalador, mas ele vai te comprimindo, cara. Ele vai te colocando, ele vai te afinando cada vez mais. Quando vê, acabou. Quando vê, já tá fino demais, né? Então, assim, é uma situação que esse Bayern de Munique traz também, né? Mais uma vez, agora contra o Auckland City, né? Exatamente. Esse jogo a gente tem que fazer umas ressalvas aí, né? Porque, de fato, o Auckland é um time amador, né? Mas olha como estavam as linhas. Né? Exatamente. Não tinha muita solução pro Auckland, né? Não tinha muita coisa para fazer. O nível, de fato, era muito diferente. Você vê que nessa jogada o Boi tá por dentro, tá? E quem abre é o Olise. Então, tem esse tipo de troca ali do Bayern. Às vezes o ponta abre e o lateral fecha por dentro, que é comum no ou sistema às vezes mais o ponta posicional. fecha e o lateral vai. E é comum esse estilo no jogo mais posicional, você colocar o lateral para ser um construtor e o ponta do lado do campo, porque o ponta vai ter 1 contra 1, vai ter a vantagem contra o lateral que vai ter que correr de costas, e o ponta, nesse setor do campo, se perde a bola numa tentativa de drible,
ele não prejudica o time como um todo. Ele não tem que provocar uma recomposição. Ele perde aqui, mas aqui é muito mais fácil de pressionar, porque você já está armado. Se o ponta perde a bola por aqui, você está organizado para pressionar também. Então é muito comum, nesse estilo posicional de jogo, você ter o ponta por fora e o lateral por dentro, né? Antigamente, o futebol era o contrário. Era o ponta mais para dentro e o lateral para fora. Mas assim, nesse estilo posicional de jogo, é completamente o contrário. A gente vê que tem bastante troca de posição, né? Sim, sim. E aqui a gente tem o Stanisic e o Tá. Agora eu não erro mais, tá, Vitinho Azul? Stanisic e o Tá, junto com o Rafael Guerreiro fazendo essa ultrapassagem de novo, né? O lateral por dentro, né? E ali é o Coman que tá fazendo essa jogada. Então, o Bayern de Munique nesse jogo, foi o jogo inteiro assim, tá? Amassando ali. Não à toa foi 10-0 essa partida, né? A gente traz um pouco da movimentação, claro que a gente tem que fazer as ressalvas que a gente já falou aqui, mas para mostrar como esse time ataca bem as linhas do adversário, as linhas defensivas, né? Você vê que aqui uma situação no segundo pau, ali do meio pro segundo pau, onde tem 3 contra 3 nessa jogada, tá? E aí o Kimmich vai arriscar um passe, porque esse é o tipo de passe que ele tenta. É uma virada diferente, é uma bola forçada para tentar achar algum tipo de situação, e ele acha daí uma boa jogada ali pro Boe acabar fazendo esse gol, né? E agora a gente mostra um pouco da saída de jogo do Bayern de Munique, e aqui é a partida contra o Benfica, tá? E você vê como o Benfica tá encaixadinho aqui, né? Sim. Fazendo uma marcação mano a mano, tá todo mundo encaixado. E aí você tem a saída de jogo do Bayern de Munique com um pouco de dificuldade, porque está sendo pressionado, mas aí no momento que tem esse desencaixe, né, de marcação do Bayern de Munique, o Bayern de Munique é o de branco, tá? O Benfica é o de vermelho. No momento que tem esse desencaixe de marcação do Bayern de Munique, o Benfica não aproveita. Então, cara, assim, a gente quer começar a mostrar um tipo de caminho, tá, para o Flamengo. O Bayern de Munique gosta de fazer perseguições individuais, principalmente no campo ofensivo. No campo defensivo, às vezes isso muda para algo mais do setor ali, para algo mais por zona. Então, quando o Flamengo vai ter dificuldade, tá? Vai ter uma marcação mano a mano ali, principalmente na saída. Quando essas perseguições desencaixarem, aí pode aparecer um caminho para o Flamengo, tá? O Benfica tentou sair jogando na primeira, não entrou esse passe. E depois, nessa segunda, você vai ver que vai entrar essa bola, tá? Vamos lá, vamos ver então, porque eu quero comentar isso, que isso é bem importante, tá? Mais uma vez, o Bayern de Munique postado para subir essa marcação, para subir essa pressão. Bem postado. Exatamente. A bola existe até a roubada, mas a roubada acaba não se confirmando, a posse não fica com o Bayern de Munique. O Benfica retorna essa jogada. E esse é o momento. Tem um desencaixe, né? Exatamente. O Bayern de Munique estava rondando ali, estava marcando certinho. Quando o Benfica ganha essa segunda bola, o Benfica volta essa jogada e aí o Bayern tem um certo desencaixe no Renato Sanches, sim, sim. Que é o cara que vai ter... Olha o espaço que tem o Renato Sanches, jogador do Bayern de Munique. Exatamente. Bastante. E aí isso pode servir para o Flamengo, né? Vai ter essa perseguição individual, como a gente viu no primeiro lance ali e agora nesse segundo. O Bayern de Munique costuma marcar muito, muito forte para recuperar bem essa bola. Sim. É o time nesse Mundial que recupera mais rápido. 15,2 segundos o Bayern de Munique leva para recuperar a bola. A Inter de Milão é o segundo time com 15,4 segundos. Importante a gente trazer para mostrar como esse time marca bem, né? A questão do pós-perda. Mas quando tem esse desencaixe, aí o Flamengo, por estar bem preparado também, pode encontrar esse tipo de espaço e sair dessa marcação, porque tem jogadores qualificados para isso. Sim. Aí você percebe que desencaixa o time inteiro do Bayern de Munique, tá? Começam a surgir um pouco de espaço nas pontas e aí a gente vê que o Benfica consegue levar perigo nesse tipo de situação. Foi um jogo, assim, pro Benfica bem estudado, viu, Vitinhos? Com poucas oportunidades, mas quando teve, conseguiu, de fato, atacar e ferir o Bayern de Munique. Não à toa esse jogo foi 1-0, né? Pois é. Ó, aqui até consegue recompor bem, né? Mas o Benfica já saiu lá de trás com qualidade. O Benfica demorou um pouco para concluir essa jogada, Demorou, né? assim, teve chances, teve janelas ali para ter uma decisão melhor e não conseguiu, né? A questão nisso tudo é que quando você tem uma marcação em cima, uma marcação pressão, uma marcação alta, né? Você vai ficar no 1 contra 1. Porque não tem como você ter superioridade. Na defesa você tem superioridade porque tem sobra, né? Você pode ter um cara na sobra. No ataque, quando você está pressionando à frente, no campo do adversário, você não tem como ter superioridade. Então, normalmente, no 1 contra 1. A questão é você conseguir encontrar um homem livre, mesmo todos no 1 contra 1. É uma movimentação, ali deu para ver, né? É o Renato Sanches conseguir sair da sua marcação e ganhar à frente do adversário. Que aí ele consegue encontrar esse tipo de espaço. Então, nesse tipo de jogo, o Flamengo pode se dar bem. E mantendo a estrutura e a ideia de jogo do Felipe Luiz, né? Conseguindo encontrar esse tipo de espaço, conseguindo ir apostando na individualidade dos seus jogadores para se livrarem da marcação com movimentação inteligente e com um passe que entra por ali. O Jorginho é perfeito para isso. Perfeito para isso. É muito interessante para isso. Outros jogadores, o Gerson é outro exemplaço
de um jogador que consegue ter vantagem individual contra o seu marcador com movimentação, com apostando numa linha de passe interessante, né? É isso que tem que fazer o Flamengo, é tentar escapar. E aí, lógico, né? Na situação do Benfica, que ele demorou para concluir, mas o segredo é sair da pressão. O principal com a bola no pé é sair da pressão do Bayern de Munique. Se conseguir chegar, mas é possível. Mas se conseguir chegar da defesa ao ataque com qualidade, com a bola no pé, aí acho que é uma chance que o Flamengo tem de fato para explorar esse tipo Eu imagino, tá, que o Flamengo vai tentar fazer esse tipo de situação, sair jogando com bastante Sim. qualidade, vai encontrar uma marcação muito certinha do Bayern, mas no momento que conseguir uma virada rápida, um desencaixe ali de marcação, de repente um ponta vindo para fazer uma dinâmica de terceiro homem, jogar no meia, aí consegue achar um caminho e transicionar rápido ali para ferir o Bayern de Munique, assim como fez o Benfica, tá? Você percebe que o Bayern de Munique, com os seus pontas, o Olise, o Coman, o Gnabry, enfim, quem quer que esteja jogando pelas pontas ali, em alguns momentos os pontas demoram para recompor, tá? E é natural até, né? O pontas com muito talento, às vezes não tem tanta aquela determinação para voltar a marcar, né? Então, o Benfica consegue punir o Bayern de Munique exatamente nesse tipo de situação, tá? Você vê que o Di Maria tá com a bola, aciona o ala direito, o lateral direito ali, depois essa bola vai ser cruzada para trás. E o jogador que tá lá do outro lado, que eu não me arrisco a falar o nome dele, tá? É ele quem vai fazer o gol e é o gol da vitória do Benfica para cima do Bayern de Munique. Sim. Então, Vitinhas, olha, cara, assim, é complicado, tá? É um jogo muito difícil, um jogo muito grande. A gente não esperava que o Bayern passasse em segundo, né? O Flamengo foi perfeito, né? Invicto na primeira fase, fez o que tinha que fazer, atropelou o Chelsea, mas agora é importante a gente entender também que do Chelsea pro Bayern tem um salto aí também, né? Tem um nível diferente. O nível é muito diferente. Apesar do Enzo Maresca também ser um guardiolista, né? Porque foi auxiliar do Pep Guardiola no próprio Manchester City também, apesar do estilo de jogo ser parecido, as peças são muito diferentes. E individualmente, quando o conjunto é muito melhor, né? Quando o nível individual torna um conjunto muito melhor, aí a situação fica muito mais complicada, tá? Eu realmente acho que o Flamengo tem chance. Acho que o Flamengo, e até explorando as costas do zagueiro do Bayern de Munique, o Flamengo fatalmente vai estar em bloco baixo em algum momento, o Flamengo fatalmente vai ter zagueiros, que descer. Stanisic e o Tá. Às vezes também o glorioso Upamecano. É verdade, o Upamecano entrou em alguns jogos ali, participou. Sim. E é um bom zagueiro. É bom zagueiro, é muito bom zagueiro. Então, assim, é um Bayern de Munique que tende, com a posse, a empurrar o Flamengo para trás, né? Porque vai colocar a superioridade numérica na última linha. É um Flamengo que, com o Bruno Henrique, ele vai ser absolutamente importante nesse jogo, tem que atacar as costas. Tem que... Assim, os zagueiros também são rápidos, né? Isso que é uma loucura, né? Os caras constroem bem, os caras são rápidos, os caras são fortes fisicamente. É impressionante, tá? Mas a chance, pra mim, mais real do Flamengo no jogo, ataque às costas da zaga do Bayern de Munique, o que o Benfica conseguiu explorar em alguns momentos no jogo que o Bayern perde, né? Enfim, acho que esse é o caminho, mas o Flamengo que vai tentar manter a posse da bola é vencer essa primeira linha de pressão, que é muito difícil, mas se vencer, aí o Benfica mostrou também que é bem possível que seja explorado esse tipo de chance quando chega no ataque com a bola no pé e qualificada, né? Com a bola bem postada no seu pé. Isso é interessante. E rapidamente, antes da gente encerrar o vídeo, vamos projetar esse Flamengo? Rossi, Wesley fez um baita no jogo contra o Chelsea. Você iria com o Wesley? Eu gosto muito do Wesley. Eu acho que o Wesley é um nível muito diferente, mas eu iria com o Varela nesse jogo. Mais pela questão de marcação, defensiva, parte sem bola. Questão de marcação, parte sem bola. Acho que o Flamengo não vai ter tanta imposição com a bola, né? Não vai conseguir colocar tanto o Bayern de Munique para trás para aproveitar o talento do Wesley no corredor. Para mim, Varela, cara. Mas é assim, difícil, né? Nessa eu discordo de você, tá? Eu iria de Wesley. Até para tentar aproveitar essa velocidade. Gatilho, né? Mas a gente vai debater mais depois disso aí. Também, defensivamente, enfim, a gente debate muito isso. Danilo, Léo Pereira e Alexandro. Fechamos essa defesa? Fechamos. Aí Jorginho, Pulgar e Gerson. Sim. Tua linha da frente, quem seria? E aí com o Arrascaeta, né? O Arrascaeta. Gerson e o Arrascaeta. Gerson mais à direita, Arrascaeta mais à esquerda. Bruno Henrique na referência? Bruno Henrique na referência. E aí o ponta... Luiz Araújo, Plata... O Luiz Araújo vai jogar. Acho que Imagino simples de a gente projetar que o Luiz Araújo joga também, tá? Então, do meio pra frente, Pulgar, Jorginho, Gerson e Arrascaeta, 2 articuladores, Luiz pelo lado esquerdo, para ter o fundo também, para ter explorar essas costas do zagueiro com o Bruno Henrique na referência do ataque. Acho que para mim, seria o Flamengo que eu escalaria, fosse o Felipe Luiz nesse momento.
Maravilha. Torcedor do Flamengo, a gente espera que o Flamengo de fato avance, né? Meu palpite aqui vai ser 1-0, tá, Vitinho? Vai ser um jogo difícil, mas vamos torcer pro Mengão passar pra gente trazer cada vez mais conteúdos. Lembrando que esse vídeo aqui é um oferecimento da Prometrics, o Centro de Inteligência do Futebol. Eles que nos proporcionam, né, todo esse tipo de ferramenta para trazer a melhor análise possível aqui para você. Comenta aqui o que você acha dessa partida. Tem caminho pro Flamengo? O que você achou da nossa análise? Tem algum tipo de sugestão? Também deixa aqui pra gente. Não esquece de acessar a playlist do Flamengo, a playlist do Mengão aqui no nosso canal para acompanhar a análise de reforços, de partidas e todos os jogadores dos maiores destaques do Flamengo. A gente acabou de soltar uma análise do Wallace Yan, esse moleque que é uma joia rubro-negra e tá prometendo e muito ter uma análise completa dele aqui no nosso canal. Grande abraço e eu te espero no próximo vídeo.